Senhoras e senhores, estamos no ar com mais um Ponto Fora da Curva. Já ouviram falar o que é acidente, o que é quase acidente e o que é incidente? Então, pessoal, isso aí é um tema que acontece muito dentro da indústria. Nós precisamos abordar esse tipo de tema, tá? E o nosso tema de hoje vai ser segurança, prevenção de acidentes e segurança do trabalho dentro da indústria. E também a gente vai falar no meio social de modo geral, né? Para que com isso ocorra esse tipo de bate-papo, né? Trazer uma pessoa especializada na área, eu convidei aqui o Magno. Magno, bem-vindo, meu brother. Obrigado, O prazer. Magno que tem formação, presta treinamento, não é isso, Magno? Isso mesmo, viu? Meu nome é Magno da Silva Nascimento, já estou na área já tem 10 anos já, então a gente já vem da indústria, vem da área hospitalar, vem da área têxtil também, como a vicunha da vida, né? Então a gente já vem carregando uma bagagemzinha que dá pra gente trocar uma experiência, dá pra gente trocar uma ideia, e aí a gente, tamo aí, E tamo tocar o adquirindo, barco, né? toca o barco. Mas quando tu falou assim, venho da indústria, e venho da área hospitalar, venho da área têxtil, que têxtil também pode relacionar com A a indústria e a indústria, indústria. isso. Muda alguma coisa? Muda um pouquinho alguns riscos, porque a gente tem que diferenciar riscos de perigos de risco, cada empresa vai ter seus graus de risco, a gente tem o KNAI, então a gente está falando de 4 tipos de risco, grau de risco 1, 2, 3 e 4. Então, por exemplo, se a gente falar de ArcelorMittal, a gente está falando de grau de risco 4. Se a gente falar de Quanto Unimed, maior o número, quanto maior o número, mais o grau de risco. maior o grau Se a de gente risco. falar de uma empresa de telecomunicação, a gente está falando de grau de risco 2. Se a gente falar da área hospitalar, a gente está falando de grau de risco 4. Então, cada um vai ter os seus nivelamentos de risco. Tem sim. Ah, agora já vi que o negócio vai ficar. NR4. Norma regulamentadora. Norma regulamentadora, tá lá. É isso aí, pessoal. Vamos fazer o seguinte: ó, esse bate-papo vai ficar interessante. Para isso, eu vou logo chamar logo nossos patrocinadores, porque agora eu me empolguei. Não sei se é porque eu tomei monstro demais. O nosso patrocinador é a Roupaf. A Roupaf, que é o maior distribuidor da SKF aqui de rolamentos. SKF e Tink, né? Maiores distribuidores dessa área, dessa gama, dentro do estado do Ceará. Fica localizado aqui em Maracanaú. Beleza? Precisou desse tipo de material? Cola no time da Roupaf. Também o nosso patrocinador, o nosso parceiro, né? Que a gente tem uma outra categoria que nós chamamos de parceiros, né? Nossos apoiadores também. É a Central das Correias, time da Central das Correias também, correias de transmissão, correntes. Também a Prolube, lubrificantes especiais, com as maiores marcas do Brasil e do mundo. VNP Contabilidade e Cortez e Gonçalves. São esses nossos parceiros, nossos apoiadores que trabalham aí junto conosco, nos apoiando nesse excelente podcast aqui, que é onde a gente consegue elevar nossos temas, levar Muito conhecimento bom, e o crescimento profissional das pessoas que estão nos assistindo. muito bom. Beleza? Magno, meu brother, como eu te disse, cara, fica à vontade, é só uma interação aqui, a gente vai Obrigado. conversando, mas eu queria entender um pouco sobre essa questão desses níveis que você acabou de falar, entendeu? Tipo, no hospital eu vou ter, sei lá, um risco 3, numa indústria, uma mineradora, uma siderurgia seria um risco 4, ou seja, quanto maior o nível De risco, de tem um grau risco, de risco também. tem um grau de risco, né? Temos. Ou seja, mesmo sendo indústria, de modo geral, mesmo sendo indústria, e aí eu tenho uma indústria do setor têxtil, e aí eu tenho uma indústria do setor siderúrgico, o grau seria o mesmo? Setor alimentício, o grau seria o mesmo? Muito boa pergunta. Ó, por Não, exemplo, logo é na parede. por exemplo, se nós formos para a área hospitalar, nós temos pérfuros cortantes. No caso, as agulhas, nós temos as pinças anatômicas, traumáticas, atraumáticas, nós temos tesouras, nós temos materiais cortantes. Dentro da indústria siderúrgica, nós temos pérfuros cortantes? Não, porque não é área hospitalar. Dentro da indústria, por exemplo, como a ArcelorMittal da vida, nós temos o calor, porque lá produz o ferro, Sim. produz energia, temos vapor excessivo, então lá é o grau de risco máximo, que é o 4. Se nós formos para têxtil, por exemplo, a vicunha da vida que fica no Maracanaú, qual é a função dela? Qual é o ramo dela, na verdade? A fabricação de tecido. Então, o processo dela é o quê? É algodão. Então, por mais que seja duas indústrias, mas a gente tem um pouco mais abaixo do grau de risco, nós temos o KNAI.
Magno, o que é o Eu KNAI? ia te perguntar, O o que é o KNAI é KNAI, então? justamente as atividades que um está realizando. A vicunha, ela está realizando atividade de tecido e a celumital, ela está fazendo atividade de ferro, de energia, de calor. Então, é indústrias, mas KNAI são diferentes, entendeu? São totalmente diferentes aí. Então, tu tá me dizendo que quando tu vai dar um treinamento desse aí, tu aborda um tema diferente? Totalmente diferente. Porque, por exemplo, quando eu vou falar, por exemplo, de NR33, que é espaço confinado Exato. dentro da celomital, eu estou falando de um grau de risco muito alto. Eu estou falando que dentro da celomital tem espaço confinado, dentro de espaço confinado, dentro de outro espaço confinado. Quando eu vou, por exemplo, para hospitalar, eu posso falar do fosso do elevador. Tem um Peraí, elevador, e embaixo do elevador tem um espaço, que nós é. chamamos de fosso do elevador. Então, é um espaço confinado, sei lá, de 2 metros quadrados. A gente está falando de um espaço confinado da área hospitalar, que é 2 metros quadrados. A gente está falando de ArcelorMittal, que a gente está falando de um diâmetro de 1 milhão de metros cúbicos quadrados. Olha a diferença do espaço confinado. Aí o cara entra para fazer atividade dentro do espaço confinado e aí a atividade dele é apenas limpeza, que a gente chama de purgar. Tecnicamente fala de purgar, vulgarmente a gente chama de limpeza. Dentro de um espaço confinado de 10 metros quadrados, olha o risco que é diferente de um espaço confinado de 2 metros quadrados que é da área hospitalar. Então, são indústrias, mas tem quinais diferentes e tem riscos diferentes. Por que tu fala do espaço confinado em relação à dimensão do espaço? Pela própria circulação do oxigênio e os gases presentes lá sim, na parte sim. confinada? Porque é o tio da coisa. Qual é o principal risco do espaço confinado? É a falta de oxigenação. Mas nós temos que se atentarmos para os riscos secundários. O cara vai fazer uma atividade em espaço confinado, que o principal risco é a falta de oxigenação. Tá, mas aí ele vai fazer uma atividade de 20 metros de altura dentro do espaço confinado. Já não é só a falta de oxigenação. Então, é a falta de oxigenação e trabalho em altura. Ele vai fazer um serviço dentro do espaço confinado, que tem falta de oxigenação, a 20 metros de altura, e vai fazer um serviço de corte-solda. Já temos 3 riscos. Falta de oxigenação, Verdade. trabalho em altura, risco de corte-solda. Então a gente precisa de 2 exaustores. Um exaustor tirando o oxigênio puro do espaço confinado e outro exaustor trazendo oxigênio puro de fora para dentro do espaço confinado para poder fazer a ventilação. Cara, tu Interessante, tá falando né? que a própria atividade ela gera o próprio risco? A própria atividade gera o Não, próprio risco. eu sei que a própria atividade ela gera o próprio risco. Beleza, deixa eu reformular a minha pergunta. Ou seja, por exemplo, se eu tô fazendo já tô no espaço confinado, eu tô fazendo uma atividade de solda. Dependendo do tipo de máquina de solda, com a queima ali dentro eu tô gerando outros gases. Eu estou gerando outros gases. Que podem entrar em contato com os gases já presentes Pode dentro gerar daquela uma atmosfera. explosão. Por isso que dentro do espaço Uri. confinado tem um detector que nós usamos dentro do espaço confinado para fazer a detecção de riscos dentro do espaço confinado. Para saber como é que está a oxigenação, ela tem que estar entre 19,5% e 23%. E aí consegue identificar os gases que estão consegue presentes. identificar os gases, que no quadro são 4 gases, né? Então, conseguindo identificar, a gente precisa saber se os colaboradores precisam entrar com a máscara autônoma, com o cilindro autônomo, precisa ter uma equipe de resgate, seja o socorrista, seja o bombeiro civil, seja o enfermeiro do lado, dependendo do grau da atividade, a gente precisa fazer toda essa análise. Por isso que tem um documento chamado de APR, Análise Preliminar de Risco. Tem um documento também chamado de PT, Permissão de Trabalho. Algumas indústrias, como a ArcelorMittal, nós temos LA, liberação de área. Aí nós temos verificação de pressão arterial, glicemia do colaborador, ver como é que está a saúde do colaborador, fisicamente e psicologicamente falando, mesmo antes deles começar as atividades. Mano, tô perplexo, cara. É legal, né? É legal. É interessante. Eu achei. Por Mas isso que eu- agora por que que a NR33 eu não tô querendo reinventar a Não, roda e tranquilo. nem reinventar a norma? Por que que a NR33 ela só se limita a 33? Porque nós temos 38 NRs, Pronto, aí vamos lá, 33. Aí, por exemplo, aí tem a NR12, que é máquinas e equipamentos. que máquinas e equipamentos. Aí eu tenho a NR de elétrica, A NR10. a NR10. Eletricidade. Aí, beleza. Até uma determinada tensão, correto? Sim, Ou eu tô sim, enganado? sim. Aí tem a NR10 SCP, Sim, que é a CEP, que é o CEP, que é Isso. Sistema Elétrico de Potência. de potência. Que é 40 horas aula de formação e apenas a certificação é Pronto, 8 aí horas por que aulas. que na elétrica tem essa subcategoria e por que que na 33 não existe essa subcategoria? Porque eu tenho áreas confinadas diferentes, com Temos. gases. Tem? Temos Ah, então sim. é eu que não sabia. Se nós Desculpe falarmos... pela vergonha com a cara Não, passada. tranquilo. Se nós falarmos do espaço confinado, por exemplo, para trabalhador, apenas 8 horas de trabalho, 8 horas de treinamento. Para, por exemplo, vigia e supervisor do espaço confinado, a gente tem 16 e 40 horas de treinamento. Apenas o trabalhador vai fazer sua atividade formal. O treinamento dele é 8 horas. Vigia e supervisor do espaço confinado, já vai 16 horas.
Lá na NR10, por exemplo, um trabalhador básico, o treinamento dele é 8 horas. O CEP, Sistema Elétrico de Potência, que é uma gravidade maior na atividade, o treinamento dele já é 40 horas aulas. Então tem os seus graus. Já tem os... Tem. A NR é muito longa. É muito grande. Cara, então São 38 normas. Pois é, porque até então eu pensei, pô, mas tá muito limitado aquilo, né? Mas aí o que determina esse fator Sim. agravante em relação à atividade do cara é o tempo de atividade, O né? tempo de atividade. E detalhe. Ou o risco da atividade o risco também, da né? atividade. E detalhe, lá na NR1, que ela rege todas as normas, ela fala que o empregador, se ele achar, se ele ver, se ele entender que precisa de um treinamento fora da data específica pelo certificado, ele pode. Por exemplo, a data de um certificado é anual, dá um treinamento? Eu vou renovar quando? Anual, certo? Não, mas daqui a 6 meses a gente vai mudar a manutenção e eu preciso de um novo treinamento. Ele pode me chamar um novo treinamento, tranquilo. Pode, né? Sem problema nenhum. Mas ele não vai querer por causa do custo, né? Aí é um outro problema, né? Aí é um outro problema para o fatores, profissional né? de segurança do trabalho. São um outro fatores. problema. E, cara, e o que eu acho interessante também, que a gente, quando fala de prevenção de acidentes, existe muito esse fator que a gente fala prevenção do acidente, né? O cara diz, teve ali um acidente. Aí existem 3 fatores que eu iniciei, né? O nosso podcast aqui, pessoal que está nos assistindo, já aproveita e se inscreve aí também, tá, pessoal? Que é o acidente, o quase acidente e o incidente, Isso, né? isso. O que é a diferença de um para o outro? O acidente geralmente é quando o fato ocorreu, né? E o incidente, quando a gente fala dessas 3 categorias, a gente fala o acidente com afastamento, sem afastamento e o acidente com lesões e sem lesões. Magno, o que é o acidente com afastamento? Realmente, o cara estava fazendo atividade em altura, caiu porque não clipou o cinto de segurança dele no ponto de ancoragem, e é um acidente com afastamento. Ou um acidente fatal, nós podemos falar que é um acidente com óbito, né? Uhum. E aí o colaborador vai ser afastado, vai passar 30 dias, 40 dias, enfim, depende do laudo que o médico dá. E o incidente, o cara tá fazendo atividade, sei lá, com a empilhadeira da vida, com a transpaleteira da vida, com a PTA da vida, com a reta escavadeira. Vamos falar da empilhadeira que a gente tem lá no PSN de 80 toneladas. Olha a diferença. De container? De container. 40 toneladas, olha a diferença. Então a gente tem vários níveis de empilhadeira. Nós temos empilhadeira de 1.5, 1.8, 2.5, 2.3, 3.8, 4.0. Então tem vários tipos de nível de acidentes. O que é um incidente? O incidente, o colaborador ele está fazendo atividade com a empilhadeira e aí o colaborador ia passando na frente da empilhadeira, que não é para passar, na verdade, e aí ele freou bruscamente, mas aí não houve acidente, não bateu, não houve lesão. É chamado de incidente. E a gente precisa pontuar essas informações dentro do nosso programa que é chamado de APR, Análise Preliminar de Risco. Pois é, mas justamente por isso, por não ter sido um acidente, olha que interessante. A pessoa vai omitir a informação, pô. Não, ela não pode emitir a informação. Ela tem Mas que... vai, não. se não tiver campo. Porque se você trabalha na prevenção de acidente, você tem que fazer com que o cara não se mate. O cara quer se matar. Aí você tem que... A empresa tem que fazer por onde o cara não morrer. O cara Isso. Né? Por isso que anualmente nós temos a campanha Janeiro Branco, Setembro Amarelo, Novembro Azul, programas de prevenção de acidente do trabalho, que é a CIPAT, que é a Semana Interna de Prevenção de Acidente e do Trabalho. Nós temos a CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção e Assédio, também foi acrescentado o assédio, também muito interessante, um tema muito interessante que a gente pode deixar para outra oportunidade, né? Mas assédio dá acidente? Não, um assédio dentro do ambiente de trabalho. Ah, não, velho. Tem isso também? Tem. E é muito top. Pois então depois a gente top. vai remarcar a agenda e vamos conversar sobre isso aí, cara. Achei interessante. É um tema top. É um caso bem corriqueiro, né? E aí, esses dias, teve até um rapaz que ele me perguntou, Magno, na NR35, ela não limita, não delimita qual a idade de uma pessoa trabalhar em altura. E eu disse assim, verdade, a NR35 ela não limita a idade. Ele pode ter 30 anos, ele pode ter 80 anos, ela não limita. Mas aí se a gente voltar um pouquinho à página, ela fala assim, que o empregador, que é o dono da empresa, ele precisa mapear ou monitorar os fatores psicossociais e fatores físicos do trabalhador. Então, eu não estou dizendo que o trabalhador que tem 30 anos de idade ele vai conseguir ter uma aptidão para trabalhar em altura. Também não vou dizer que o trabalhador que tem 60 anos de idade ele não vai ter uma aptidão para trabalhar em altura porque ele tem 60 anos de idade. Não. A gente tem que levar em consideração os 2 fatores, fatores físicos e psicológicos.
Ele está bem fisicamente. Por mas isso que é feita a aferição por antes. isso que é feita a averiação antes. E aí nós temos o ASO, Atestado de Saúde Ocupacional, Exato. que é feito anual, periodicamente, retorno ao trabalho, afastamento ao trabalho e por aí vai. Se o médico ele entender que ele está bem fisicamente, mas psicologicamente ele não está bem, aí ele não pode exercer atividade. Porque, vem cá, ele está bem, ele tá bem fisicamente, mas aí ele teve um falecimento em casa, teve uma perca, teve um ente querido, teve um amigo. Esse colaborador está bem para exercer atividade? Não. Ele pode gerar um acidente e um incidente dentro do ambiente de trabalho. E ele pode comprometer tanto ele como toda a equipe do ambiente de trabalho. Nós temos vários casos lá no PSM. Caraca, velho. Vários. Isso não é. Porque assim, você falou de CIPA, né? Eu queria entender assim, quem veio primeiro, a CIPA ou a CIPAD? Eu sei que a CIPA foi em 1944, no governo de Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, né? Isso. Posso contar a história? Pode, fica à vontade. Tu acha que é válido falar aqui a história? É bom. É? Porque quando eu li, eu lembro que eu li que uma vez me bateu a curiosidade em relação a isso, né? E, salvo engano, o governo precisava de uma verba do FMI, porém existia uns índices de acidentes por afastamento e mortes muito grandes e o FMI não liberaria o dinheiro, a verba para isso. E aí o que ocorreu? Foi aí que o Getúlio Vargas criou o Comitê Interno de Prevenção de Acidentes, que é justamente reduzir isso para gerar esse histórico, né? E, lógico, a prevenção da vida em si. E foi daí que foi fundado a CIPA. Aí beleza, a CIPA, que é o Comitê Interno de Prevenção de Acidentes. E a CIPAD? Que é a Semana Interna de Prevenção do Acidente. É uma semana de programas que é feito dentro da empresa. De prevenção de lesões, de conscientização, de uma autoconscientização, falando que é segurança no trabalho. E a CIPA é uma comissão, é eleita anualmente, feito pela empresa, tanto por parte do empregador e por parte do empregado. É juntado esses dois grupos de pessoas. Eleito, tem as urnas e a pessoa vai eleger lá. Eu quero ter tantas pessoas. Ok, lá também na NR5 tem lá o número de pessoas baseado no KNAI que nós falamos mais cedo. E é eleita essas pessoas e essa CIPA anualmente ela irá promover programas dentro da empresa. E esse dia nós tivemos uma grande indústria aqui também, que a gente tem contrato, fizemos justamente requerido pela CIPA. Fizemos aula funcional, fizemos verificação de pressão arterial, glicemia, oximetria dos colaboradores. Foi um evento muito top. Siga aí, tá, gente? MG Treinamento SST. Aqui, olha pra cá. Ah, desculpa. MG Treinamento SST, você vai lá. É muito top a nossa página lá. Fica à vontade. Ah, então tá vendo aí, né, pessoal? Já se liga aí na página do Magno aí, da MG Treinamentos. E acompanha aí o dia a dia dos caras, né? Isso, nosso trabalho lá. Você tocou um assunto, eu até anotei aqui, ó. Antigamente, em 1944, a partir de que foi criada a CIPA. Antigamente, os afastamentos, os colaboradores eram afastados porque tinham lesões físicas. Perca de dedo, perca de mão, perca de membros superiores e inferiores. Hoje, não. A maioria dos afastamentos está sendo por afastamentos por problemas psicossociais. Eu ia perguntar agora. Parece. Eu li a sua mente. Parece coisa Eu li a sua mente. Parece história de mentiroso aqui. Mas eu ia te perguntar agora, porque você faz aferição, medição física, você vai medir pressão, né? O que você falou aí, tudo. Beleza. Vai olhar se o cara não está alcoolizado, as medidas cabíveis ali no momento. E quando a questão é psicológica, né? Que o cara já chega cheio de problemas, ninguém sabe como foi a noite. Por isso que nós temos o Janeiro Branco, nós temos o Setembro Amarelo e nós temos as ações psicológicas dentro do ambiente de trabalho. E a CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, ela também tem esse papel de ter um olhar diferente para o colaborador. Porque nós sabemos quando o colaborador está bem fisicamente, nós também sabemos quando o colaborador ele não está bem psicologicamente falando. E a gente precisa ter essa balança. Mas pelo comportamento do cara? Pelo comportamento. Mas às vezes o cara tem um comportamento frio ali, bicho, mas você não sabe o que passa na cabeça dele. Que ele não pode gerar uma expressão verbal, mas ele pode gerar uma expressão física. E eu já passei por isso com um colaborador lá no Porto. O colaborador chegou para trabalhar e aí nós tínhamos um DDS. Temos, na verdade, o DDS é Diálogo Diário de Segurança. E dentro desse DDS, todo mundo era interativo. E esse colaborador também, ele era bem interativo. Mas nesse dia ele não estava bem. Meio calado,
Não era ele, então. Não era ele. Estava calado, estava com ele só, não gerava muita expressão, não conversava com muita gente, e eu observei esse comportamental dele. E quando eu observei esse comportamental dele, eu abordei ele em uma outra oportunidade no mesmo dia do trabalho. E quando eu cheguei para abordar ele, disse assim, cara, realmente hoje eu não estou bem. Ele disse que estava com papai e mamãe hospitalizados. O cara já não estava bem. Porque há uma diferença quando nós temos problemas físicos. Ah, faltou o gás. Trabalhou, comprou o dinheiro e pegou o dinheiro e comprou o gás. Atrasou a parcela do carro, você trabalha e paga a parcela do carro. Mas há uma diferença quando nós estamos falando com o papai e mamãe e está hospitalizado. Totalmente Muda diferente. totalmente a estrutura psicológica. Muda a estrutura. Eu peguei o colaborador, chamei o supervisor dele, chamei meu gerente assim, ó, esse colaborador ele precisa se afastar dele, precisa cuidar da mãe e do pai dele. E afastamos ele. Rapaz, voltou tranquilo, trabalhou bem. Lá no PECEM, bem especificamente na célula Mital, lá nós trabalhamos muito bem sobre essa, vamos dizer assim, essa cuidade do colaborador, essa prevenção psicológica do colaborador. Nós trabalhamos muito bem, isso é muito, muito louvável. Muito louvável. A política da A empresa. política da empresa. Bom saber. E quais os meios, assim, já que a gente está falando assim, quais os meios de prevenção? Falando de indústria, que eu queria também, sabe o quê, Magno? Eu queria que tu tocasse também nesse assunto, a gente levar já para o meio social em si, tipo, Certo. escolas, por que que não Certo. tem nas Boa. escolas, Boa. né? Mas falando de indústria ainda, e qual os meios de prevenção que hoje... Porque tu vai lá, dá o treinamento, orienta, especifica e tal, mas daí por diante a responsabilidade também é por conta do colaborador. Do colaborador. E o contingente de segurança do trabalho é muito pouco. Às vezes você tem um técnico responsável por 200 colaboradores, 300. E o cara não vai ter óleo suficiente Não vai. para isso. Eu costumo sempre falar que o profissional de segurança do trabalho, não só o profissional de segurança do trabalho, mas como todo profissional em si, ele precisa se qualificar no mercado de trabalho a cada dia. Porque se ele ficar apenas como profissional de segurança no trabalho e não migrar a outros meios de profissionais, ele vai ficar fechado. Ele vai ficar restrito. Ele não vai ter uma ampla visão. E quando ele não tem uma ampla visão, todo o meio sofre. Né? Pela psicologia, nós falamos que nós somos influenciados pelo meio em que nós vivenciamos. E quando a gente fala de prevenção dentro do ambiente de trabalho, seja fisicamente, seja psicologicamente falando, eu costumo sempre falar para as empresas e para os colaboradores um fator chamado autoconscientização. É interessante a empresa ter o técnico de segurança do trabalho, o engenheiro, o SESMIT completo, que é o Serviço de Engenharia e Medicina do Trabalho, que é composto por engenheiro, enfermeiro do trabalho, técnico de enfermagem, médico do trabalho e por aí vai, e o técnico de segurança do trabalho. Mas a gente tem que entender que o maior prejudicado não é o empregador. O maior prejudicado é o empregado, que somos nós, que estamos diretamente com a mão na massa. E aí a gente precisa entender isso, que como nós somos o maiores prejudicados, nós precisamos gerarmos dentro de nós essa autoconscientização. Ah, professor, mas aí eu preciso esperar o técnico de segurança do trabalho vir para me colocar o capacete? Não, que é o maior prejudicado. Você. Sou eu. Eu preciso esperar o colaborador, o técnico em segurança do trabalho, o supervisor vir para me colocar o cinto de segurança? Não. O maior prejudicado sou eu. E o maior problema não é o acidente em si. O maior problema é o pós. A gente fala muito na urgência e emergência. O maior problema é o pós. Por quê? Pós-parto, depressão pós-parto, pós-acidente, pós-traumas, pós-conflito. Todo pós Todo pode ser uma pós cagada, né? vai ser um problema muito grande. E aí o E problema se o cara não morrer, aí tá ferrado. se ele ficar tetraplégico, aí vai gerar um outro fator dentro do fator, a autodependência. E aí já não vai mais depender dele, não vai vai. depender de... Aí ele vai chegar nessa autodependência e dizer assim, ô amigo, tem como me ajudar aí no banheiro? Tem como trocar minha fralda? Tem como empurrar minha cadeira? Por irresponsabilidade do cara. Por irresponsabilidade dele. Ah, professor, mas aí... Eu tô falando como se tivesse sala de aula, né? Fica à vontade. Ah, Mag, mas Quem aí... tá assistindo também é aluno, né? Tá aprendendo. Mag, mas aí... eu vou colocar a empresa na justiça porque é direito meu e é direito trabalhista. Ok, é verdade, é direito seu, é direito trabalhista. Mas vem cá, você quer 100 mil reais estando tetraplégico? Quer 1 milhão de reais estando paraplégico? E a empresa também vai fazer essa A investigação, empresa né? vai fazer a investigação para saber se realmente a empresa foi culpada e se o colaborador ele teve as suas responsabilidades. Porque lá na NR1 fala assim, ó, direitos do empregador e deveres do empregado. E a sociedade é composta por esses dois fatores, direitos e deveres. Direitos e deveres. E nós queremos muito os nossos direitos, tá, e os nossos deveres. Que a empresa diz assim, Magno, eu te dei o capacete, te dei o cinto de segurança, te dei a bota, o óculos de segurança, o protetor auricular,
Eu te dei a máscara, mas por que você estava realizando a sua atividade sem os EPIs? Ah, é porque eu esqueci, é porque eu não lembrei. Tá, o maior prejudicado é você. A empresa vai responder? Vai, porque na norma está dizendo assim, ó, o empregador ele precisa fornecer gratuitamente, que a gente chama sem ônus, mas também precisa fiscalizar. Ah, o colaborador ele não quis, ok, mas então o senhor está advertido com uma advertência. 3 advertências, ele pode ser demitido por justa causa dentro da empresa. Isso quando a empresa não tem regra de ouro, né? Isso quando a empresa não tem regra de ouro. Ou então a gente tem um 5S. Né? Então, essa prevenção e esses meios, como a CIPA, como a CIPAT, como os DDS que é ministrado a semana toda, os programas que é feito o ano todo, é meio de prevenção dentro da empresa ou dentro da indústria. E aí a gente precisa entender que não só na área hospitalar, não só na pequena indústria, mas nas grandes indústrias é onde gera os maiores índices de acidentes. Você sabe qual é o país no mundo todo, você sabe qual é o país onde tem 98% de reclamações trabalhistas? Na China. 98%. Na China. Não dá tempo pra reclamar quem morre, né? Os caras são vida louca lá no trampo. Não dá tempo pra reclamar, já tá morto. Não dá. Mas qual é o país? 98% das reclamações trabalhistas do mundo todo se chama Brasil. Não, cara, não creio nisso, não. E não é o meu número. Se você pesquisar lá no governo federal, jurisprudência vai estar lá. Qual é o país que tem maior reclamação de direitos trabalhistas, problemas trabalhistas, acidente de trabalho no mundo todo? Tá lá, Brasil. 98%. Não, mas quando tá falando nesse índice, a gente tá falando de direitos trabalhistas de modo geral. Estamos. Né? Não estamos falando por danos físicos. Tá tudo junto. Tá tudo junto isso. Junto. 98% é o nosso país, chamado Brasil. E o que é essa reivindicação toda, então? Essa reivindicação, sei lá, insalubridade, periculosidade, não entregou um EPI. Por isso que eu falei um pouco mais à frente sobre o fator chamado de autoconscientização. E essa autoconscientização, ela precisa partir tanto do empregador, mas também do empregado. Você lembra que eu falei de direitos e deveres? Nós queremos muito os nossos direitos, mas nós não queremos os nossos deveres. Pô, chegou atrasado por quê no trabalho? Ou você não gerou a produção por quê? Por que você não usou o EPI? Eu me esqueci. Por que você esqueceu? Não justifica, né? Não justifica, não tem como justificar. Porque é o tipo da coisa. Quando a gente fala de NR16, NR15, insalubridade e periculosidade, a gente está falando que o colaborador está na atividade de um risco altíssimo. Por exemplo, quem trabalha em posto de gasolina tem um risco ao benzeno, à insalubridade. A gente fala de insalubridade e periculosidade. Insalubridade é quando a gente está falando de saúde, periculosidade, nós estamos falando de vida. No posto de gasolina, nós temos os dois riscos: insalubridade e periculosidade. E quando a empresa tem os dois riscos, o empregador vai optar pelo maior grau para poder pagar os dois adicional para o trabalhador. Quem é o maior prejudicado, mais uma vez? O trabalhador. O colaborador. Eu costumo sempre dizer, dentro das indústrias, que máquinas, equipamentos não têm sentimento. Máquinas não têm sentimento. Isso aqui não tem sentimento. Quem tem sentimento? Somos nós, que somos máquinas humanas. E a cada dia que passa, as máquinas mecânicas estão avançando e as máquinas humanas estão retrocedendo. Nós, máquinas humanas, estamos ficando para trás. E os empregadores e as grandes empresas estão preferindo investir nas máquinas mecânicas do que nas máquinas humanas. Por quê? Máquina mecânica, ela só precisa de 3 tipos de checklists: preventivo, preditivo e corretivo. Acabou. Preventivo, preditivo e corretivo. Máquina humana não. Precisa tomar café, precisa tomar água, precisa bater ponto. Tem FGTS, tem seguro-desemprego, tem férias, problemas mentais, problemas físicos, problemas comportamentais. As máquinas humanas. Máquinas mecânicas, mais uma vez: preventivo, preditivo e corretivo. Acabou. Deu problema na torre da empilhadeira. E proativo, tá? Hã? E proativo. E proativo, e muito proativo, né? E muito proativo. Deu problema na torre da empilhadeira. Chama o mecânico, ele vai lá e troca a torre da empilhadeira. Deu problema na torre de resfriamento da caldeira. Chama o profissional e vai lá e troca a torre de resfriamento ou a corrente de resfriamento da caldeira. Deu problema nos garfos da empilhadeira. Chama o profissional, vai lá e troca o garfo da empilhadeira. Aí agora o cara que é a máquina humana para fazer essa prevenção, ou essa preditiva, ou essa preventiva, ou essa proativa, ele tem que estar todo preparado para isso, né? Ó, capacete, óculos, bota, EPI, tudo. Sim. E aí fica a pergunta para nós, tá? E a prevenção da máquina humana? Quando é que a gente faz? Quando é que nós exercemos?
Quando é que começa? Quando é que termina? Que hora que fazemos? Que hora que não fazemos? Ou nós estamos naquele ciclo vicioso. Acordou de manhã, tomou café, tomou banho, pegou o carro, pegou a moto, pegou a rota, foi para a empresa, bateu o ponto. Trabalhou, bateu o ponto, retornou para casa, vai para a faculdade, ou vai trabalhar, ou vai para academia, ou dormiu, voltou novamente, acordou, tomou café, bateu o Rotina. ponto. E aí? Que hora que vive? Vamos dizer assim, igual o Matuto, que hora que vive? É Igual o Matuto, verdade. que hora que É vive? verdade. Cara Né? que velho. E aí? A gente vai ver que hora, a vida é curta. Eu costumo sempre falar aqui, o mundo corporativo, ele carrega no máximo de que os profissionais eles são contratados pelos seus conhecimentos técnicos, mas eles são demitidos por problemas comportamentais. Exato. O mundo corporativo, ele carrega no máximo de que os profissionais são contratados pelos seus conhecimentos técnicos. Opa, o currículo dele é muito bom. Mas com o passar dos meses, que são 3 meses, o comportamental dele está demitindo ele. Então, se levar em consideração hoje também é um dos fatos que eu até conversei com um dos episódios aqui do Ponto Fora da Curva, né? Tava conversando com o Kenny. Então, se você for olhar a representatividade técnica hoje de um profissional, é 15%. Os outros 85% é relações, é política, é comportamento. É comportamento. E dentro do comportamental está a prevenção. Que você me perguntou, Mário, quais tipos de prevenção nós podemos ter? O comportamental do trabalhador. É um tipo de prevenção. Pô, peraí, esse cara tem um comportamento muito estranho. Ele não sabe dar um bom dia, ele não sabe dar uma boa noite. Ele é grosseiro, ela é grosseira. Ele não sabe pedir um por favor. Pô, como assim? Então a gente precisa analisar o comportamental desse rapaz, dessa moça. Mas quando você fala em relação a analisar o comportamento dessa pessoa, às vezes por ser uma pessoa intrusiva, sei lá, às vezes por ser uma pessoa muito fechada, ou às vezes, sei lá, ninguém sabe qual é o caráter do cara. É quando ele pode exercer uma atividade em grupo e o grupo Tem uma reação. tem uma reação, ou também quando o grupo precisa de uma pessoa. Porque assim, se eu tô dentro daquela empilhadeira de elevação para tu fazer serviço em altura, e aí eu tenho um operador embaixo e tu tá lá dentro daquela conchinha lá, que nem os caras da elétrica hoje, né? Fica dentro daquela conchinha e de repente tem alguém embaixo operando. Não sei se existe isso, tô de respeito, né? Eu não sei se existe isso, alguém opera e alguém fica lá em cima dentro da caixinha. Certo. Então, assim, comportamentalmente falando, ou como é que está o estado psicológico dessa pessoa, tem que estar bem, né? Porque de repente vai que o cara não gosta do. O cara faz uma brincadeira com ele lá em cima e ele tá com a ferramenta aqui. Ele é o cara que tá guiando. Pra ele Embaixo. dar um sacolejo no peão lá pro cara cair. Exatamente. É igual o vigia do espaço confinado. O vigia é o cara que fica na porta do espaço confinado. Fica vigiando e monitorando toda a A atividade vida em atividade lá embaixo é a responsabilidade do dele. vigia. E a vida dos colaboradores que estão lá em cima também é responsabilidade do rapaz que está lá embaixo, do operador da máquina e do equipamento. E isso tudo é o quê? Comportamental. Por isso que eu falei um pouco mais cedo sobre o pós. Se nós observarmos o pós-pandemia, o número de pessoas que foram afastadas do ambiente de trabalho é altíssimo por causa do pós-pandemia. Perca de trabalho. Porque todos nós, direto e indiretamente, nós somos afetados pela pandemia. Algumas pessoas pelo Covid diretamente, outras pessoas porque perderam emprego, outras pessoas perderam carro, pessoas que demitiram pessoas, outras pessoas que tiveram que fechar suas empresas, mas nós, direto e indiretamente, fomos afetados. Isso é um fato, infelizmente. E até hoje tem pessoas que carregam essas consequências do pós-pandemia. E aí, quando nós falamos para o restabelecimento dessas pessoas dentro do ambiente de trabalho, é um outro fator. Por isso que, quando o colaborador ele é afastado do ambiente de trabalho e ele retorna, tem um exame de retorno ao trabalho, para saber como é que está o colaborador. Ele está bem psicologicamente? Ele está bem fisicamente? Ele consegue novamente exercer a sua atividade? Principalmente se o cara perder algum membro, né? Principalmente se ele perder algum membro. Aí a gente volta lá para a CIPA, que também é um meio de prevenção. Lá no item, se eu não me engano, 5.7.8, posso estar errado, mas 5.7.8 ela fala: o empregador ele precisa readaptar novamente o trabalhador dentro do seu ambiente de trabalho. E essa Tanto físico como tanto psicológico. físico como psicológico. Ele precisa readaptar. E vamos lá. Antigamente o trabalhador ele trabalhava com as duas mãos fazendo algum tipo de atividade. Sei lá, ele perdeu uma mão, ele perdeu um dedo, ele perdeu um braço, vai ter que readaptar ele em um outro setor, em um outro lugar. E às vezes nem a área que o cara E gosta, às né? vezes nem a área que o cara gosta. É complicado. E aí ele passa a ser um PCD, é isso? Passa a ser um PCD, sim. O mínimo possível. Perder uma unha, ele já se torna uma pessoa PCD. É? Uma unha, PCD. Não sabia. Aí falar desse contexto. Beleza, nós falamos do contexto industrial, né? Agora eu queria falar assim. Por quê? Uma pergunta assim, indignação. Por que, falando de primeiros socorros, prevenção de acidente e tal, por que não é aplicado nas escolas?
Pelo menos assim, do primeiro ano do fundamental, como é que uma criança consegue é, é, criar ali uns primeiros socorros? Por exemplo, aconteceu alguma coisa, uma mãe desmaiou, tá só ela e a mãe dela, desmaiou, a criança não tem ação de nada, a não ser chorar. Por que que não existe isso dentro das escolas? Nós temos um número no atendimento pré-hospitalar, que é o APH, que 25%, nós estamos falando de um quarto. 25% das pessoas que morreram, entrar dentro do ML, que morreram, não era para ter morrido. Ah, mas não era o tempo de Deus. Não, não era tempo de Deus. A galera tem isso, né? Não, não era tempo Enquanto de Deus. existir também esse tipo Tabu religioso, esse né? tabu 25% religioso, cara. das pessoas que morreram não era para ter morrido. Por exemplo, esses dias tivemos. Esses dias Ah, não. desculpa te cortando, tira mesmo pelos próprios acidentes. Trânsito, né? De modo geral. Esses dias nós tivemos uma criança em Horizonte. A criança ela estava tomando um suco de goiaba. Se engasgou. E aí, diretores, professores, segurança, portaria, comunidade, ninguém soube fazer absolutamente nada. Quando chegou ao hospital, a criança estava morta por asfixia. Asfixia? Porque não souberam fazer um procedimento básico, é colocar a criança em decúbito, dar alguns tapotagens nas costas e depois fazer a movimentação bem na linha mamilar da criança. Tinha resolvido o problema. O cara que teve um acidente no trânsito e aí ele caiu, não era para ter se levantado, se levantou e aí teve hemorragia interna, acabou comprometendo alguns órgãos internos e quando chegou no hospital ficou morto, ou estava morto, na verdade. A gente tem que entender que o pré-hospitalar e o intra-hospitalar trabalham de mãos dadas. O Pré-hospitalar. pré-hospitalar é a rua. SAMU, por exemplo. SAMU, bombeiro, pré-hospitalar. Intra-hospitalar, enfermeiro, médico, fisioterapeuta, psiquiatra, psicólogo, técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem. Intra-hospitalar, o que fica dentro do hospital. E quando não existe essa conexão de informação, essa sinergia entre eles? Por exemplo, se eu, por exemplo, que assumo a alta responsabilidade como um civil comum, pego uma pessoa acidentada, coloco no meu carro, levo para pro hospital, aí onde entra esse intra-hospitalar, Sim. e eu não tenho nenhuma informação assertiva para passar para o médico, para o enfermeiro. E aí, como é que eles vão proceder em relação a isso? Há uma frase... Porque o SAMU em si ele já tem todo esse treinamento, tem. então ele já passa um relatório, já diz o que ocorreu e tal, tal. Há uma frase bíblica que eu acho muito interessante, que ela é assim, ó, o povo perece por falta de conhecimento. Conhecimento, isso é fato. E quando a gente fala... E quando a E Bíblia peca também por falta de conhecimento. E quando a Bíblia fala de falta de conhecimento, ela não está falando apenas da Bíblia em si, ela está falando do modo geral. Por exemplo, você é uma pessoa como leiga, estava na rua, presenciou um acidente de moto, carro e moto, ciclista, enfim, o cara caiu. Você, na boa ajuda, pô, peraí, o cara tá morrendo. Na emoção. Na emoção, fator chamado emoção e razão. Aí pegou a emoção, pegou o rapaz, colocou dentro do carro com a boa intenção de levar ao hospital e salvar ele. Acabou de matar. Não sabe imobilizar, não sabe fazer nada. Você acabou de matar o rapaz. Acabou de matar. E a gente... Infelizmente. E a gente tem que entender que dentro do atendimento pré-hospitalar e intra-hospitalar, o fator chamado emoção não existe dentro de nós. Só o fator chamado razão. A razão ela precisa sempre prevalecer. A emoção a gente deixa de lado para os emocionados, né? Porque é o tipo da coisa. É racional e pronto. Racional, é acabou. córtex neofrontal e morreu o assunto. Acabou. Não tem mais o que fazer. Porque é o tipo da coisa. Nós analisamos o paciente. O paciente ele é responsivo. Ele tem movimentações de membros superiores e inferiores. Não tem fraturas expostas. Não tem fraturas internas. Mas se ele tiver hemorragia interna no baço, no pulmão, no fígado, no rim, no estômago, eu não sei. Eu não estou visualizando. Se ele tiver algum tipo de problema na lesão na cervical dele. Então, se ele tiver com alguma fratura interna, então algum tipo de... Como que você falou? Hemorragia? Sim. Então ele não pode tomar nenhum tipo de líquido. Nada, água, refrigerante, nada disso. E as pessoas, geralmente, na emoção, ele tá com sede. Vou dar um copo d'água para ele. E dá essa sede. Dá essa sede. É um indicador, então. É um indicador. É um indicador. Eu digo isso porque o cara falou para mim uma vez que o cara queria beber água depois do acidente. O cara disse, não bebe, não. O cara deu água para ele, parece que foi, acelerou. Infelizmente. Quando ele chegar dentro do intra-hospitalar, os profissionais do hospital não tem como fazer milagre. A gente sempre fala, na urgência e emergência, o básico, ele serve para salvar uma vida. O básico é uma complementação do avançado. Magno, o que é o básico? Responsivo, consegue falar, eu identifiquei onde tem hemorragia, ou se não tem hemorragia, imobilizei a cervical dele, se ele tiver fratura eu vou mobilizar, se não tiver fratura eu vou ligar para o SAMU, vou ligar para o bombeiro, básico. Beleza, mas isso para um civil comum, no caso do civil comum, você
chegou no acidentado e consegue identificar que ele está consciente. E aí você faz essas perguntas Faz básicas, essa pergunta básica. Preciso perguntar. precisa. Porque é o tipo da E coisa. aí você liga para emergência. Liga para emergência. Ou então você pede, enquanto ele está fazendo atendimento, você diz, ô amigo, liga pro SAMU, liga pro bombeiro. Acabou. E eu tô fazendo o atendimento do meu paciente diretamente. Que é o tipo da coisa. Se eu não consigo falar meu nome, como é seu nome? Magno. Você mora onde? Aí então eu não consigo falar o você tem quantos filhos? Não tenho filho. Ou tenho 300 filhos. Pô, peraí. Porra, Não tem como. Salomão já. 300. Eu já fui para atendimento. Aí já é namorador demais, é menino demais, pô. Eu já fui para atendimento que a paciente, ela sabia o nome dela, a idade dela, e do lado tinha os 3 filhos. Mas na hora que eu perguntei como era o nome dos 3 filhos, ela não sabia. Putz, Como pancada é na que a mãe cabeça. como é que a mãe não vai saber o nome dos 3 filhos? E aí, quando eu passei a mão na parte posterior da cabeça da paciente, estava lá sangrando. E é que é justamente onde gera a informação de reconhecimento. Eu digo, opa, olha os detalhes. Magno, Acidente domiciliar, no caso? na rua, foi na rua. Eu tava indo pro Desculpa, plantão. acidente doméstico, É. foi domiciliar. Em casa. É. E aí é complexo porque quando nós falamos dessa falta de conhecimento, existe uma lei Lucas chamada Lei Lucas Begali, 11.522. Lei Lucas. Lucas Begali, criado pelo governo federal. Anota aí, pessoal. Lei Lucas Lucas Begali. Isso. Begali. Isso. Deixa eu Se anotar você aqui colocar pra Lei ver. Lucas no Google já aparece. Já aparece? Já aparece na hora. O que que diz essa lei? Essa lei ela fala que todas as escolas públicas e privadas, mistas ou não, precisam de um treinamento básico de primeiros socorros. Eu concordo. Todas as escolas E por que públicas que e ninguém privadas, segue- misto ou não, precisam de um treinamento básico de primeiros socorros. E por que que as escolas não? Por que as escolas não seguem essa regra, não, pelo menos não fazem o básico? Porque quando nós falamos de um treinamento e quando nós falamos desse fator chamado conhecimento, muitos de nós não valorizamos o fator chamado conhecimento. Só iremos valorizar o conhecimento quando nós precisarmos. Porra. Quando nós precisarmos, aí nós iremos valorizar o conhecimento. Se as escolas elas tivessem a consciência para dizer assim, peraí, eu vou chamar um rapaz para cada 6 meses ele me dar um treinamento, uma palestra de primeiros socorros, ela não vai gastar muito. 4 horas aulas, 8 horas. Mas se eu parar um dia, eu vou parar minha aula. A gente separa 2 dias, 4 horas e 4 horas. Não, Magno, para meio dia, ok, a gente faz 4 dias de 2 horas. Não estoura cronograma de ninguém. Resolveu o problema. Sei lá, um treinamento básico de primeiro socorro, Lei Lucas põe a empresa ou põe a escola de sei lá, 30 alunos. Dá em média aí R$2.000. O que é R$2.000 perto de uma vida? É. Não é nada? E, Não é nada. E algumas escolas, cara, não tem a estrutura que, Não que tem. seria necessária, né? Não tem. Deus Não livre, tem sei que lá, dar. um incêndio, né? Esses As crianças dias, não sabem rota de fuga, aí entra em desespero. Esses dias eu vi em uma página nas redes sociais, eu fiquei assim perplexo, eu fiquei me perguntando, num condomínio, na Praia de Iracema, no apartamento, na verdade, teve um incêndio de grandes proporções, morreu o cachorro e o casal, todos queimados. Um homem pulou tentando fugir do fogo e a mulher e o cachorro morreu todos queimados. E eu fiquei me perguntando, meu Deus, olha a falta de conscientização e olha a falta de conhecimento que as pessoas não têm. Isso é um absurdo. E não procuram ter, né? E não procuram ter. Porque acha o quê? Pô, peraí, eu contratar um bombeiro civil, um socorrista para deixar no meu condomínio. Em Jericoacoara, que esses dias, tá com 3 dias que tivemos um incêndio de grandes proporções lá. É muito caro, não é caro. Nós temos que entender que a prevenção É mais barato do que a consequência em si. ela é mais barata do que a correção. Mas você sabe o que é que dá mais dinheiro? A correção. Aí vai pagar tudo pela urgência, pela emergência. A correção ela dá muito mais dinheiro do que a prevenção. Não vamos entrar nesse método, para não entrar no meu político no meu, né? Mas a correção ela dá muito mais dinheiro do que a prevenção, infelizmente. Porque vem cá, se eu estou falando que uma escola que tem 30 professores e aí o diretor ele vai investir R$2.000, eu estou dizendo que ele está gerando conhecimento para dentro da empresa dele. E quando nós temos o conhecimento, nós conseguimos salvar alguém. Quando nós não temos conhecimento, nós matamos. Sem a intenção de matar. Sem a intenção de matar, que a gente chama... Culposo. Culposo, né? Doloso é quando tem intenção. Quando Tá certo. Infelizmente, dá para fazer? Dá. Detalhe, mandou um recado para cá, né? Detalhe. Olha pra cá. Sua escola tá precisando, a sua empresa tá precisando de treinamento básico de primeiro socorro, chama a gente no direct,
que a gente tem valores especiais. Vindo pelo podcast aqui, ponto fora da curva. Tem uns valores top especiais. E Chama a qual gente lá. a medida de idade, no caso? Não tem Criança? idade. Não tem idade. A Criança gente já ministrei primária? treinamento para criança de 1 ano. A mamãe foi em uma escola, a mamãe foi para a escola e você criança de 1 ano. E eu peguei a própria criança e fiz de paciente. Mostrando para a mamãe como é. Se a criança engasgar com leite materno, um leite. Que ocorre natural, muito. ocorre demais. Por isso que existe o botar a criança para rotar e por isso que existe o refluxo. Justamente o refluxo na defesa do cérebro para com o corpo. Desmaio, defesa do cérebro para com o corpo. Isso aqui dá um outro podcast. Desmaio, uma defesa do cérebro para com o corpo. Eu vou convidar um cara do SAMU e eu quero ver esse bate-bola depois de vocês dois. Boa. Vai dar certo. Desmaio, a convulsão, a parada cardíaca, a parada respiratória. Isso dá algo muito top. Muito top, muito top. O corpo, a máquina chamada ser humano, era muito top. Ela é muito complexa também, né? Também. Mas era muito top. Eu amo a máquina humana. Mas é porque nós, seres mortais, limitados, entre aspas, né? Depende muito do contexto e do que nós estamos falando em si. Mas o ser humano em si, ele vive em comunidades, né? Cada um defende a sua comunidade como profissão, por exemplo. Então o cara já está muito ocupado na profissão dele, ele já tem que absorver muito aquilo, ele já tem que cuidar da família, ele já tem os afazeres dele. Então ele não se acha muito na obrigação de aprender determinadas coisas, né, ou determinadas áreas, sendo que já existe um profissional para a área que foi o que você acabou de falar. Mas pelo menos o básico em cada, ele deveria aprender, não é isso? O básico ele salva, né, cara? O básico salva. É aquela história, o básico O salva. básico ele salva. Infelizmente as pessoas elas não gostam do básico. E detalhe, nós estamos vivendo uma era, um século, que nós temos muitas informações. Instagram, Google, YouTube, televisão, páginas, ponto fora da curva. Temos vários tipos de informação. Mas nós vivemos uma geração desinformada. Temos muitas informações, mas nós vivemos uma geração desinformada. Mais uma vez, só iriam valorizar o conhecimento quando precisar do conhecimento. Eu já atendi. Ou quando tem uma perca, né? Ou quando tem uma perca. Aí você vê Cara, mais por doloroso. que eu não sabia o procedimento de desengasgar minha criança? Por que eu não sabia que eu não posso tocar diretamente na pessoa que está tendo descarga elétrica? Eu vou no fio e puxo o fio, eu vou no disjuntor e desligo o disjuntor. Por exemplo, não tem aqueles dentro de casa. É porque a reação é muito espontânea, né? Já existiu o caso, por exemplo, afogamento. O treinamento específico indica que você vá por trás da Sim, pessoa sim. que está se afogando. Sim. Porque senão você vai morrer junto. Já existe Aí ser dois vários pacientes. casos, 2 pacientes para funerária. Porque geralmente não tem muito retorno A ali, funerária né? agradece. A funerária agradece. E o outro caso é descarga elétrica, choque. Eu falei a domicílio, né? Choque Tranquilo. doméstico, né? Tranquilo. E o cara vai fazer o quê? Vai puxar. Então, dependendo da proporção de descarga, né? Eu acho que naquele Ele puxar ali, ele não fica consegue desconectar também. Ele fica grudado. Aí o meio correto é ir no disjuntor. Juntou, baixou, resolveu o problema, depois você vai lá no paciente. Ou puxou a tomada. Resolveu o problema. Quando nós estamos falando dessa falta de conhecimento da população como modo geral, isso é preocupante. E aí fica a pergunta, tá? E como que tá os nossos governos? Seja federal, seja estadual, seja municipal, tá agindo, tá fazendo? Tá agindo na prevenção ou é só a correção? Ok, o governo federal, ele limita as regras, tem seus deveres, e nós temos os nossos direitos de obedecer. A pergunta é, nós estamos fazendo por onde? Nós, papais e mamães, temos os nossos filhos, nossos netos, nossos sobrinhos. Quantos de nós temos um treinamento ou temos um kit básico de primeiros socorros em casa? Ninguém, eu não tenho. Não, eu tenho, acho que eu tenho. E você sabe quanto é um kit básico de primeiros socorros em casa? R$ 150 você consegue montar. R$ 150 você consegue montar um kit básico de primeiros socorros em casa. Olha o paradoxo. E o que é o kit básico? Eu disse que tenho, né? Uma Eu disse que luva, tem. uma gaze, Tem. uma atadura, Tenho. um esparadrapo, Tenho. uma tesoura, Tenho. um oxímetro Tenho. básico, um estetoscópio, um Tenho. manômetro, básico. Pronto, resolveu o problema. Eu sou hipocondríaco. Resolveu por R$ 150. Detalhe, R$ 150 hoje é nada. Você vai pro estádio, você gasta R$ 200, R$ 300 num jogo de futebol Ceará ou Fortaleza. Isso é a entrada. Isso é entrada, né? Tá absurdo, né? Fora a bebida, né? Fora a bebida, comida, sair com a galera, resenha. Então a gente precisa realmente, de verdade, colocar um ponto de interrogação e dizer assim, pô, peraí, e se acontecer? Prioridades. Dá prioridades. Magno, não tem o dinheiro? Tem. Você não tem prioridade.
Não venha com esse papo furado, não. Você Que tem dinheiro. não cola, não, né? Não, não cola não. Tem dinheiro. Você não tem a prioridade. Essa é a realidade. Infelizmente. Cara, bem interessante. Interessante, né? Então, kit de primeiros socorros em casa é indicado, né? Um extintorzinho básico de primeiro socorro. Você Em tem casa? Sim. Extintor básico, primeiro socorro, um CO2 um pó químico. R$ 200 um extintorzinho pó químico. Se pegar incêndio no ar-condicionado, É. na televisão, na geladeira, no fogão elétrico, no liquidificador. Cara, Vai apagar com o quê? Com a É, boca? mas- Soprando? Mas Então- a prevenção em si, mas já é quando o fato já está ocorrendo, o acidente já está ocorrendo, certo? A prevenção E a prevenção antes? A prevenção É, antes. porque assim, se eu tenho um extintor, é o pós. é o pós. No acontecimento, Beleza, é a ocorrência. E antes, por exemplo, deixar o... Cara, eu brigo muito, ó. Carregador na tomada. Ventilador perto de cortina. Fico louco, velho. Horrível. É um risco imenente, cara. Uma prevenção Um bem risco básica. de morte. Olha, Morte. uma vez o cara falou, um cara técnico do trabalho, tá? Ele estava na indústria, né? E ele falou que era risco de vida. Aí, aí eu falei pra ele, cara, foi espontâneo, não foi porque eu quis me aparecer, não. Mas eu falei pra ele que risco de vida é fazer amor sem camisinha. Essa foi boa. Essa aí foi boa. Não é não? Se o cara tá subindo, sem o cinto, sem tudo, o cara vai testar aí, tá correndo risco de vida. Aí eu falei, mano, risco de vida é fazer amor sem camisinha. Aí é risco de vida. É morrer mesmo. Ó, dentro da residência, que tipo de prevenção eu posso ter? DRzinho, que dispara automaticamente. Eu tenho em casa um DR. Sei lá, Pelo menos a estrutura lá é toda com DR. chamando um profissional para fazer a instalação, mais o material e a instalação do profissional, você lá vai gastar R$ 300. Olhe lá. Olhe lá. Então, esse tipo de meio de prevenção eu posso ter? Posso. Eu fui atendi dois advogados, na verdade, lá na Praia de Iracema. A casa do homem custa, na verdade, R$ 6 milhões. Ah, o garapa. Olha isso. 6 milhões. Teve incêndio de pequenas proporções no ar-condicionado no quarto dele. E aí, incêndio de grandes proporções, ele não sabia fazer nada, vezes nada, pegou qualquer extintor que ele tinha lá, um extintor de pó químico e um extintor de CO2. Ele pegou o pó químico. Já eu falo a diferença. Pegou o extintor de pó químico e saiu debelando dentro do quarto. Aquele pau de fumaça branco dentro do quarto, aquela maior fumaça. Me chamaram lá. E o incêndio parou? E o incêndio parou. Mas ele teve grandes prejuízos. Perdeu o ar-condicionado, perdeu cama, perdeu o guarda-roupa, perdeu muito material. Ele teve um prejuízo lá, no mínimo, de R$ 40 mil. Em material. Em material. Mas não morreu. Não morreu. E eu disse pra ele, só sabe qual foi o erro aqui, o detalhe? Foi porque o tempo que você saiu do seu quarto, que era no terceiro andar, e foi até o estacionamento onde estava o extintor, você perdeu tempo, tanto vindo como voltando. Por que não colocou? Que é a soma, né? Que é a soma. E o fogo não vai esperar. Não, pera ainda, eu vou esperar ele aqui. Só enquanto ele volta, enquanto ele vai vai embora, esperar. Não vai. Por enquanto eu tô só com a fagulha. Enquanto ele foi e retornou, o incêndio virou grandes proporções. E quando ele retornou, já não tinha mais como dominar. Ele pegou o extintor, debelou o princípio de incêndio, mas teve um prejuízo de R$ 40 mil. E o cara, para ter feito, bota um extintor no corredor, pô, acabou, tinha resolvido o problema. Detalhe, bota um CO2. CO2 é um gás inerte que entra dentro do princípio de incêndio, tira um dos elementos que é o oxigênio e acabou o princípio de incêndio. Pó químico ele resolve? Resolve, mas o problema sempre vai ser o pós. E ele teve problema no pós, sujidade, problemas, dentro do ar-condicionado, dentro da televisão. Como tinha televisão, cara, do tamanho dessa parede. Não, pô, mas isso aí, ó, pra nós que é pobre é uma coisa, vai impactar muito no pós. Mas o cara que tem uma casa no valor de 6 milhões, 40 mil pra eles é um troco de pinga, né? Pelo menos ele não morreu. Ele dá no bar, né? Ele dá no espetinho, pô. Mas, infelizmente, isso não é um conceito resumido a um cara que tem 6 milhões de reais. Isso é um conceito da sociedade, no modo geral, que não dá importância a esse conhecimento básico. Essa lei Lucas Begali foi de uma criança em RJ, em São Paulo, na verdade. Estava na creche, comendo arroz com salsicha, que a gente corta para comer com pão, enfim. Na refeiçãozinha. Na refeiçãozinha, se engasgou, entrou para a traqueia entrou para os pulmões se engasgou, os professores e ninguém soube fazer nada. Depois que o menino morreu, gerou um movimento. Depois. E o pós? Sempre depois.
E o antes? Não dava para prevenir? Vamos fazer uma ação. Mas isso aí, então, vamos lá. Faz conta que a criança era pra ter trago um boneco de um menino. Mas nessa situação, o que o professor teria que fazer se já tivesse pelo menos um básico, né? Básico. Tinha que colocar a criança De deitado bruço. na posição de Braço. braço. Tapotagemzinha. Ó, tapotagemzinha. Aqui, olha pra essa câmera. Pronto. Uma tapotagemzinha. Pegou a criança, colocou no braço, de bruço, e deu uma tapotagemzinha. 1, 2, 3, 4, 5. Não desengasgou? Retornou a criança pro outro braço. Linha mamilar e os 2 dedos. 1, 2, 3, 4, 5. Sempre abaixo da linha do joelho. Magno, até quando esse movimento? Até a criança desengasgar. O tema primeiro socorros a gente pode marcar também para um outro podcast. A gente traz pode o material. traz o material, a gente Traz vai dar uma umas dicas vítimazinha legais. também. Fica legal. Fica top. Traz um meninozinho, né? Traz sim. Dá pra fazer na parada cardíaca. Cabe essa série aqui, 2 meninos aqui. Então, infelizmente, esse número de pessoas que morrem, seja no meio social, seja no ambiente de trabalho, seja no trânsito, um número alto porque nós temos um número de pessoas que não sabem fazer um básico de atendimento. Essa é a realidade. O pré-hospitalar e o intra-hospitalar, eles precisam trabalhar de mãos dadas. Se ele trabalhar de mãos dadas, dá certo. Mas por que o SAMU demora? Gente, nós temos uma população de milhões de pessoas no nosso estado. Não estou falando do país, estou falando do nosso estado. São poucas ambulâncias para atender toda a demanda. Infelizmente. Sem contar que umas é sucateada pra caralho, né, bicho? O profissional, às vezes, sai de casa para trabalhar na sua ambulância, às vezes não tem uma luva, não tem um colar cervical, não tem. Essa é a realidade. A Aí o ambulância presa risco com se torna... tirante. Exatamente. Aí o risco se torna maior para a própria vítima em si E até para o tripulante, né? Até para o tripulante, até para o próprio profissional que está fazendo o atendimento. Essa é a realidade, infelizmente. Poxa, meu irmão. Cara, meu brother, te agradeço, cara, aí a tua disponibilidade por ter vindo. Quer deixar algum recado aí para sem fazer o marketing para MG? Tô brincando, pode ficar à vontade. Eu que agradeço. Pode ficar à vontade. Eu que agradeço pela oportunidade de ter aberto o espaço aqui para a gente falar um pouco sobre esse tema que é de suma importância, né? Demais. Espero que tenham gostado. Espero que eu gostei. A galera que tá e o voltando público lá com certeza tenha gostado, dê um feedback. Se precisar de algum evento, algum atendimento, profissionais para evento, palestra em empresa, temos também. Chama a gente no direct. Ou então dá um oi aí pro homem no direct, no ponto da curva, e ele vai mandar a gente um direct, a gente resolve e a gente fecha esse treinamento aí. Espero que você tenha aprendido alguma coisa. Se você não sabe nada de primeiro socorro, vai no Google, vai no YouTube. Magno, não quero no Google. Mas, Magno, não tem fanfarrões, cara? Tem. A internet, ela não é uma faca de 2 gumes? Tem. Porque existe o profissional e existe o profissional. Tem, então, existe uma galera querendo se promover ali. Tem. E aí, como é que antes da gente finalizar aqui, quem tá finalizando, como é que é um civil comum, que nem eu, cara, que não tenho conhecimento de nada mesmo? Vou saber se é verdade. Como é que eu vou saber se é verdade e se o método é o correto? Pronto, para você não cair nesses fanfarrões, você pode me chamar. E a gente dá um treinamento para você, seja na sua residência, seja na sua empresa, seja na sua loja. Acabou. Pronto. É o vendedor. Resolveu o problema. Você não cai nele e não paga mixaria. R$100 é mixaria. Certo? Isso é verdade, concordo, literalmente. A vida vale mais. Muito mais do que R$100. R$100 é nada. R$100 é nada. E é isso aí. É isso aí, pessoal. Ô, cadeira de moral essa daqui, viu? Porra. Estamos finalizando mais um episódio aqui do Ponto Fora da Curva. Aprenderam aí basicamente o que é o primeiro socorro, prevenção de acidentes. E vocês aproveitem já essa oportunidade, já compartilha, já joga no status de vocês. Vamos se inscrever. E é isso aí, pessoal. Um beijo, um cheiro e um queijo. Que Deus cuide de cada um de nós. Mário, brigadão, viu, Mário? Tamo junto, obrigado. É nóis. Deus abençoe.